Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a baixa autoestima, procrastinação, dependência emocional, ansiedade, o medo, a compulsão, a codependência impositiva e anulativa, a ira, a rejeição e a orfandade. E meu nome é Eduarda. Bom, eu sou uma filha muito planejada pelos meus pais. E, inclusive, meu pai me conta a história que uma noite ele virou para minha mãe e falou para ela, para de tomar os remédios, os anticoncepcionais, no caso, para a gente ter a nossa menina. E assim foi. Minha mãe parou de tomar os remédios e engravidou. Durante toda a gestação da minha mãe, todo mundo colocava a mão na barriga dela e falava para ela que ia ser um menino. Aí todo mundo colocava a mão e falava assim, nossa, é um menino, nossa, é um menino. Mas meu pai virava para todo mundo e falava assim, não, gente, é uma menina, é a minha Duda. E assim foi. Passaram 9 meses e, adivinhem, nasceu eu. Bom, minha infância foi muito boa até os meus 6 anos, que foi quando meu irmão nasceu. Por ele ser um bebê e precisar de muito mais atenção do que eu comecei a me sentir rejeitada pelos meus pais, já que eu não tinha mais tanta atenção. E então, como eu me sentia rejeitada, sentia que eu não tinha tanta atenção, eu comecei a dar muitos problemas na escola. Então, acabava que os meus pais tinham que ir para a escola quase todas as semanas, porque tinham reclamações de mim. Eu não respeitava mais nenhum professor, nem as coordenadoras, nem a diretora, e nem os meus colegas de classe. E os meus pais, eles nunca procuraram, de fato, entender o que estava acontecendo e o porquê eu comecei a dar problema na escola. Eles começaram a me corrigir de uma forma bem rígida. Eu levava broncas, tinha castigos e, às vezes, eu apanhava também. E eu lembro de uma vez que eu tinha 7 anos e teve uma reunião de pais na escola. E minha mãe foi nessa reunião. E, nesse dia, o meu pai ele me chamou para conversar no carro, quando ele tinha chegado do serviço. Aí eu pensei, vixe, lascou para mim, né? E aí meu pai ele virou para mim, com uma expressão bem brava, e virou para mim e falou assim, sua mãe foi na reunião de pais hoje. E adivinha, no final da reunião, a professora pediu para ela ficar lá, porque ela queria conversar com ela. O que você tem para me dizer, Eduarda? Aí eu comecei a chorar, e aí eu falei para ele assim, pai, eu não fiz nada, é sério e verdade isso que eu estou te falando. Aí o meu pai, ele mandou parar de chorar e disse assim, sua professora disse que esse bimestre você foi o arco da velha, e eu estou muito orgulhoso de você. Eu não sabia o que era o arco da velha, não sabia o que era ser isso, mas meu pai disse que estava orgulhoso, então para mim estava ótimo. Quando eu tinha 8 anos, eu comecei a entender melhor quem Jesus era e o que ele podia fazer na minha vida. Então, eu aceitei ele como meu Senhor e Salvador. Minha relação com meu pai sempre foi muito boa. Eu fazia tudo com meu pai e pelo meu pai. A gente assistia jogos de futebol junto, enfim, eu sempre fiquei muito com meu pai. Já a minha relação com a minha mãe nunca foi tão boa. A gente brigava bastante e tinha situações nessas brigas que a minha mãe... a gente ficava 3 semanas sem se falar. Em algumas dessas brigas, a minha mãe dizia que eu era um desgosto para ela, que ela tinha vergonha de ser minha mãe e que ela torcia para que eu me ferrasse muito na vida. E eu nunca entendi muito bem o porquê minha mãe falava essas coisas para mim, mas eu sempre levei essas coisas como verdades para a minha vida. Bom, quando eu tinha 13 anos, em 2019, eu decidi me batizar. E meu pai me apoiou bastante. Ele falou que era a melhor decisão da minha vida e tudo mais. Já a minha mãe, ela disse que não queria que eu me batizasse, e ela falava que eu não estava pronta, que não era hora, que eu não ia dar conta de viver uma vida com Jesus. Mas, mesmo assim, eu fui e me batizei. Só que a minha mãe, ela mesmo assim falava que eu não estava pronta, não era hora, que eu não devia ter me batizado naquele momento. E acredito que por ouvir essas coisas da minha mãe, eu comecei a não querer saber mais de Jesus. E o mundo começou a brilhar muito para mim nessa
fase da minha vida. Porém, eu continuei na igreja. Quando eu tinha por volta de uns 15, 16 anos, eu vivi a pior fase da minha vida. Teve um dia que a gente saiu para almoçar em um pesqueiro. Foi eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e a minha avó. E, nesse dia, os meus pais eles já estavam brigados e sem se falar dentro de casa há 6 meses. A minha casa ela estava uma verdadeira bagunça. Meu pai estava com muitos problemas também, inclusive. Ele não dormia. Ele já estava, acho que, 3 meses sem dormir 5 horas. Se ele tinha dormido 5 horas, nesses 3 meses, foi muito. Aí ele tentava ir dormir na minha cama, ele tentava dormir na sala, e não conseguia. Então, para ele, estava uma situação muito ruim. Então, teve um dia que eu fui para a escola, e, quando eu voltei da escola, as coisas do meu pai já não estavam mais em casa. E eu mandei mensagem para o meu pai, se eu não me engano, não lembro direito como foi, mas eu perguntei para ele porque as coisas dele não estavam em casa. E ele falou que, por conta da situação toda de casa, ele tinha decidido ir embora. Só que passou um tempo e ele decidiu voltar para casa. Ele ficou fora 1 semana e voltou para casa. E aí ele tentou se resolver com a minha mãe, ele tentou viver bem com ela de novo. Aí teve aniversário de uma prima do meu pai, que foi na casa da minha tia, que é bem perto de casa. E eu e meu irmão, a gente já estava pronto para ir, e a minha mãe também ia. Só que o meu pai, ele não queria ir, porque ele e a minha mãe não estavam bem, e para ele não fazia sentido a gente ir em família, se dentro de casa a gente não vivia como uma família. Então, ele falou que não ia e pediu para minha mãe não ir também. Falou para ela, não vamos, porque a gente não está bem, não faz sentido a gente ir. E a minha mãe, ela falou assim, não, eu quero ir para a festa, então eu vou para a festa. E aí, foi para a festa eu, minha mãe e meu irmão. E quando a gente voltou da festa, o meu pai ele tinha ido embora de novo. E dessa vez ele tinha levado até a televisão, então era sério. Eu vi o meu pai bem triste, então isso me deixava bem triste. E quando meu pai ele foi embora de casa, como a minha relação com a minha mãe não era boa, eu só me dava bem com o meu pai, porque com o meu irmão eu também não me dava bem, eu comecei a sentir abandono. E, junto com meu pai, era como se a minha alegria tivesse ido embora também, porque, a partir daquele momento, eu ficaria sozinha dentro de casa. E eu acho que meu pai não sabe, mas quando ele estava fora de casa, teve uma vez que a minha mãe veio brigar comigo e ela bateu na minha cara. E, para mim, foi muito difícil a minha mãe ter batido na minha cara, no meu rosto, né? E aí, na hora, eu fiquei muito irada, e aí eu virei para minha mãe e perguntei para ela, por que você bateu no meu rosto? Eu não admito que ninguém encoste no meu rosto. E a minha mãe, ela virou para mim e falou assim, eu sou sua mãe, eu faço com você o que eu quiser. Aí ela virou, e, enfim, depois disso, ela não me pediu desculpa, mas tudo bem, minha mãe nunca foi de pedir muita desculpa. E aí, nesse período, eu continuei indo para a igreja, porém, eu ia para a igreja e fazia as coisas do mundo. Eu comecei a me envolver com pessoas que iam para festas, com pessoas que usavam drogas e bebiam. E eu nunca cheguei a ir, de fato, para uma festa, baile de rua, assim. Mas teve uma vez que uma dessas amigas, né, nesse período, me chamou para uma festa, e aí eu decidi ir nessa festa. Eu falei para o meu pai e para minha mãe que seria uma festa super tranquila, de boa, que a menina era de família e não ia acontecer nada lá. E aí eu fui para essa festa e foi a primeira e última vez que eu bebi na minha vida. Eu bebi e fumei na casa dessa menina. E, na verdade, eu não estava nem com vontade de beber, nem com vontade de fumar. Mas, como todas as pessoas daquele ambiente estavam fazendo aquilo, e eu estava me sentindo muito, muito diferente, eu comecei a fazer as mesmas coisas que eles para ver se eu começava a sentir as mesmas coisas que eles. E, desde então, eu continuei vivendo afastada da igreja,
mas me chamavam para festas, me chamavam para as coisas, mas eu já não tinha vontade de ir. E nesse período eu comecei a duvidar da existência de Jesus. Eu ia para a igreja com a minha mãe, e eu ficava sentada lá no fundo, na última fileira, e eu me perguntava, caramba, eu acho que esse Deus aí não existe mais não, hein? Eu não sinto. Então, eu comecei a duvidar da existência de Jesus. E foi aí que uma das minhas melhores amigas, ela me convidou para ir para a igreja, a IBM. E eu fui na igreja quando ainda era em cima do dia. Eu fui umas 2 vezes, eu achei muito legal e fiquei com vontade de continuar indo. Mas não tinha como eu falar para os meus pais que eu queria trocar de igreja, porque na minha cabeça eles nunca aceitariam. Mas o meu pai teve um dia que quando ainda estava fora de casa, ele veio até aqui e conversou com o Alisson. E aí ele virou para mim e falou assim, eu não estou indo mais na Universal, eu vou começar a ir na Igreja Batista Missionária, que é lá perto do cemitério e tal. E aí eu pedi para vir junto, só que de começo ele não deixou, porque ele falou que a minha mãe acharia que ele estava me roubando dela, não me roubando, mas querendo que eu parasse de ir na igreja com ela para ir na igreja com ele. Depois de um tempo, eu comecei a insistir, e no dia 13 de março de 2022, eu comecei a vir aqui na Igreja Batista. A princípio, a minha vida ela não mudou. Eu vim aqui, mas continuava fazendo as coisas erradas que eu fazia lá fora. Eu tinha uma mania muito grande de falar palavrão. Então, eu vinha aqui na igreja, mas lá fora eu continuava falando palavrão e continuava fazendo as coisas erradas que eu fazia na escola, por exemplo. Aí, em julho, ia ter o Encontro de Jovens com Cristo. E foi lá que a minha vida mudou de verdade. Foi no Encontro de Jovens que eu senti de verdade, pela primeira vez, o amor de Jesus. E eu comecei a entender que ele sentia a minha falta e não me julgava pelas coisas erradas que eu estava fazendo. E depois do encontro, eu decidi abandonar todas as coisas erradas que eu fazia e abandonar tudo que já não convinha mais para mim. E foi aí que eu comecei a, de fato, viver com Jesus. E depois do encontro, tiveram pessoas que foram muito importantes para a minha caminhada. Como a Milena, que foi a primeira pessoa que me chamou para a igreja, foi a pessoa que me apresentou Jesus de verdade, me apresentou quem ele era e o que ele podia fazer. Depois que eu comecei a vir na igreja, o Alisson e a Júlia também foram super importantes para mim, porque eles cuidaram de mim e eu tinha muito essa necessidade de ser cuidada. Então, eles cuidaram de mim e me mostraram que a minha vida tinha valor e que a minha vida valia a pena. Então, assim, eu continuei e foi muito bom, até que chegou a época do retiro de carnaval desse ano. E, na época do retiro de carnaval, uma semana antes, a minha mãe ela começou a brigar muito comigo. Com certeza era o diabo se levantando. E enquanto a minha mãe brigava muito comigo, teve uma dessas brigas um dia antes do retiro que eu tive vontade de me matar, porque na minha cabeça a minha mãe ela não me amava, a minha mãe não me aceitava e não me queria por perto. Então eu decidi que eu ia me matar e que a minha vida ia acabar, porque era o que fazia mais sentido para mim. Eu já tinha esquecido tudo que eu tinha vivido no encontro e depois do encontro até o retiro. Mas, mesmo assim, eu fui pro retiro, até porque meu pai já tinha pagado. E no retiro teve um momento que a Débora ela orou por mim e eu senti que, de fato, saiu um peso das minhas costas. Eu senti, acho que pela primeira vez, Jesus me abraçando. E foi como se ele tivesse tirado toda a dor que eu estava sentindo e preenchido o vazio que eu estava sentindo naquele momento. E aí, desde então, do retiro até aqui,
eu vivo uma vida totalmente para Jesus e uma vida com Ele. E aí eu comecei a me envolver mais com Jesus. Comecei a querer entender o que Ele fazia na minha vida e através de mim. E tem sido uma caminhada muito boa. Agora eu posso falar de verdade que Jesus é o amor da minha vida e que ele me transformou. E do retiro para cá também eu tenho uma vontade muito grande de fazer com que as pessoas entendam o que Ele fez na minha vida e o que Jesus pode fazer na vida delas também. E eu acredito que eu posso ser muito usada para isso. Obrigada pelo silêncio.